respeito da educação, e principalmente, especificamente, a questão da formação inicial e continuada docente, a fim de que a gente possa ajudar e contribuir para a melhoria desse processo formativo dos que vão trabalhar com a educação das novas gerações. O que a gente tem observado é que há um discurso referente e valorizando a formação inicial de professores, e inclusive políticas que incentivam a formação continuada dos mesmos, mas ao mesmo tempo existe um quadro e um modelo de trabalho docente que impede ou dificulta muito que esse professor se aperfeiçoe todo o tempo. Na verdade, nós temos políticas públicas ainda cambetas, ainda insuficientes, mas que tornam-se mais insuficientes ainda quando a gente vai no contexto em que o professor trabalha. Que tempo tem esse professor para se aperfeiçoar? Qual é o incentivo que o Estado, né, e mesmo as instituições particulares dão para que esse professor se forme, para que ele busque um mestrado, para que ele busque um doutorado ou cursos de aperfeiçoamento? Uma outra questão que eu tenho refletido há algum tempo é em relação ao conceito que nós temos também de educação continuada docente. O que é essa educação continuada docente? Porque essa educação continuada docente não se restringe apenas a mestrado e doutorado, mas a bons cursos que correspondam efetivamente à necessidade da melhoria da prática daquele específico professor que trabalha naquela específica área. Então nós temos que ampliar e aprofundar um pouquinho mais nossas discussões a respeito do que nós estamos entendendo e o que as políticas públicas estão entendendo ou que deveriam entender sobre a chamada educação continuada. Em relação à formação inicial docente, o que a gente tem percebido? O último documento oficial que nós temos a respeito da formação inicial docente é o documento de julho de 2015, que versa sobre as diretrizes curriculares da formação inicial e continuada docente. O que nós temos aí de novidade? Uma novidade é acoplar a formação inicial à formação continuada, mas mesmo nesse documento não fica muito clara qual é a relação, qual a articulação, quais as vantagens, que muitas vezes nem os coordenadores dos cursos de licenciatura têm claro. Como é que se faz essa articulação, por que se faz essa articulação? Então, acho que nós precisaríamos pensar mais em termos da formação inicial, o preparo para a investigação também. Hoje nós falamos muito em intervenção educacional. Como se faz uma intervenção educacional? Não é um projeto que o professor elabora e faz diferente do seu cotidiano escolar, não é isso. Então nós precisamos compreender o que é essa intervenção e de repente nós prepararmos os nossos futuros docentes para atuarem em forma de intervenção. Isso significa, de alguma maneira, cientificizar o próprio trabalho docente, que a formação inicial ainda não permite. Então nós temos várias questões que apresentam pontas que não estão ainda resolvidas dentro da formação da professoralidade. Que essa formação, ela não é garantida apenas pelos cursos, pela formação acadêmica, mas é muito pela atuação e reflexão dessa atuação no ambiente escolar. Então nós estamos precisando ainda aprendermos a fazer isso, a formar o professor em serviço permanentemente. A questão desse documento que está sendo proposto, e que na verdade a palavra não é que esteja sendo proposto, mas imposto às escolas e aos professores, traz muita preocupação para nós professores. Por quê? Primeiro, um documento imposto sem a participação dos professores como sujeitos importantes do currículo, né? Em segundo lugar, a total falta de contextualização. Então dá a impressão de que o documento está retornando a um quadro, um cenário educacional conteudista, puramente conteudista. Isso é preocupante, porque o foco não é no aluno, mesmo que coloque lá objetivo de aprendizagem, etc., não é o foco no aluno, é o foco no conteúdo. Tanto é assim
que o documento vem todo muito detalhado, descrevendo todos os conteúdos minúsculos de uma determinada área. Ao que sobra para o professor criar, para que ele faça suas escolhas, não sobra muita coisa. Então, se nós estamos, e todo o nosso trabalho de formação docente é em cima da autonomia desse professor e da construção de uma professoralidade responsável e compromissada com o contexto em que ele está inserido, a gente ter a questão da base, como documento imposto, fere a questão da autonomia do professor. Nesse sentido, a base vem sendo discutida e é um documento tão denso, tão amplo, né, que é difícil para o professor se situar e situar a sua área ali dentro. É uma questão. Outra questão é a desarticulação da base, do próprio documento, com a formação inicial dele. Porque em que momento, em que sentido nós vamos contemplar nos estudos formativos do aluno que vai ser professor essa questão da Base Nacional Comum Curricular. É outra questão muito séria, não é? E cabe destacar que, inclusive, quando no próprio documento, na parte introdutória, eles colocam que há um espaço para a construção de um currículo por escola, as escolas não sabem o que estão fazendo. As escolas estão simplesmente reproduzindo o que já está no documento, sem criar elementos e condições para corresponder ao contexto em que essa escola está inserida. Isso é fazer currículo. Essa construção coletiva, nós não vamos ter espaço na escola. Porque, na verdade, o professor e principalmente os gestores escolares estão recebendo esse documento como se fosse definitivo e único. E aí nós vamos perder como sujeitos autônomos e responsáveis, comprometidos com o currículo escolar. Nós só temos a lamentar e acredito que a forma como isso foi elaborado, né, uma forma de gabinete, de portas fechadas, sem a participação dos sujeitos, e essa forma impositiva acaba por acomodar o professor, e esse professor não precisa nem pensar. Cabe destacar também a questão da seleção do conteúdo, porque o currículo supõe seleção, é escolha. E aí a gente se coloca, a gente como pesquisador, pode questionar o seguinte: quem escolheu? A mando de quem? Para atender quais fins, de quais sujeitos. Então são questões que o currículo deveria responder, e o currículo responde. Então essa base, de alguma forma, ela está respondendo a desígnios como necessidade do Brasil ir bem nas avaliações internacionais, sem considerar as especificidades e singularidades tão próprias e tão únicas do povo brasileiro na sua diversidade. Então nós temos que rever a questão da Base Nacional Comum Curricular no sentido de fazê-la como construção de cada grupo de professores de cada escola. Acho que aí nós teríamos um documento que seria legítimo e que efetivamente faria diferença na educação das novas gerações. Que delícia essa pergunta, porque é a paixão da minha vida. Eu trabalhei com educação de velhos e velhas por 24 anos. E a gente, durante esse tempo, eu fui construindo inclusive uma noção de currículo intergeracional, que seria a interseção das novas gerações com as antigas gerações em diversos momentos e alternativas curriculares dentro da escola. Isso seria muito interessante. Agora, o que nós percebemos? Inclusive, pelo cenário atual que nós estamos vivendo no Brasil, onde os valores estão sendo questionados ou estão esmorecendo um pouco, é preciso que o currículo escolar reveja os seus postulados em relação à história e em relação aos sujeitos dessa história. Nós somos um país já que está envelhecendo num processo muito rápido,
populacional, e as escolas não estão percebendo isso, e os currículos escolares não estão atendendo esse cenário novo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as novas gerações precisam ser educadas para aceitarem a velhice, para constituírem-se como sujeitos de envelhecimento, porque as novas gerações estão também em processo de envelhecimento. Tem a questão da longevidade, né? Cada vez mais nós melhoramos qualidade de vida, e essa qualidade de vida resulta em mais vidas, mais anos de vida. E o que fazemos com as pessoas que vivem mais tempo? Qual o espaço que a sociedade dá a essas pessoas no mundo moderno? Principalmente o Brasil, em que nossas cidades, por exemplo, são tão judiadas e que, por exemplo, seus passeios não comportam os passos lentos do velho, em que as suas praças parecem ser espaço apenas de jovens que estão ali curtindo, né? Os espaços de lazer em geral ficam restritos à presença de jovens. Como fica o velho numa sociedade como a brasileira? E qual o papel da escola nesse processo? Então, durante 24 anos, à luz da teoria freiriana, dos preceitos de Paulo Freire, da questão da importância e função do conhecimento na vida do outro, para que ele se torne sujeito de sua história, a gente foi trabalhando, articulando a função da universidade nesse processo. Agora falei um pouco dos currículos escolares na questão do intergeracional, agora em relação às universidades, como espaço de formação, e como espaço de formação continuada, né, o que alguns chamam de formação ao longo da vida, educação ao longo da vida. Então é preciso que a gente crie mecanismos também na universidade para reencontrar e abrir espaço para o idoso vir estudar, vir refazer seu projeto de vida, até mesmo em termos profissionais, né, para ele se realocar no mercado de trabalho. E é importante, então, a gente considerar que há um papel aí que a universidade precisa cumprir em relação a essa geração que está envelhecendo no país. Porque nós precisamos entender a importância e o papel da universidade nesse processo que alguns autores chamam de envelhecimento social daqueles que estão efetivamente no processo de envelhecimento. Então, a universidade, como lugar de formação de quadros profissionais, precisa abrir um espaço e precisa considerar em seus cursos, né, a possibilidade de esse idoso ser aproveitado, seja através como aluno que pode se constituir, seja como um profissional que carrega consigo experiências que não podem ser perdidas, que precisam ser aproveitadas, precisam ser somadas às possibilidades de formação das novas gerações. Então há um caminho imenso para a gente realizar no Brasil ainda em relação a isso. Nós não temos políticas públicas sólidas em relação à questão do envelhecimento populacional. É claro que já existe algum avanço, mas muito ainda precisa ser feito em termos de currículos, em termos de organizações sociais que amparem esse idoso para que ele tenha autonomia e para que ele tenha qualidade de vida. Pois é, a questão que me motivou a fazer essa pesquisa foi exatamente uma certa invisibilidade da pedagogia na universidade. O espaço acadêmico, formativo, né, não reconhece e não tem a pedagogia como uma possibilidade discursiva e prática de trabalho dos docentes que formam quadros profissionais para o país. O que isso significa? Significa que quando o docente ele ingressa como docente no ensino superior, o que está em voga, inclusive nos processos seletivos, é o conhecimento que ele carrega, os artigos que ele já produziu, as pesquisas que ele já fez. Agora, a docência, efetivamente, ela não
é completamente, totalmente valorizada no processo seletivo. Esse professor, geralmente com doutorado, ingressa para ser professor no ensino superior sem nenhum preparo docente. Ele tem um preparo técnico profissional referente à sua área de formação, mas não tem nenhuma referência pedagógica para atuar como professor que atua no processo de ensino, na sala de aula. Então, essa questão sempre foi uma questão muito mal resolvida, que a gente não consegue sair do lugar comum, é porque ele não tem a formação. Mas por que não tem a formação? E por que a universidade não valoriza a importância dos conhecimentos pedagógicos para esse professor, que vai ser tanto vai ser pesquisador quanto professor no espaço universitário? Então é preciso que a gente pense. O termo pedagogia universitária é um termo até um pouco recente. Alguns autores não consideram que exista uma pedagogia universitária. Eu uso esse termo apenas para sublinhar que existe alguma especificidade, alguma singularidade da pedagogia na atuação docente na universidade. Os processos são mais complexos, as questões pedagógicas de não aprendizagem são outras e que precisam ser amparadas e consubstanciadas por uma certa pedagogia. Qual o pressuposto da questão da pedagogia, da autonomia em Paulo Freire que eu verifiquei? Primeiro, essa invisibilidade. Agora, é invisível essa pedagogia na universidade. Por outro lado, há uma pedagogia inerente em toda a prática docente e que muitas vezes, e aí que a questão fica até mais instigante, é que esse professor não percebe que ele tem um conjunto de princípios pedagógicos que rege a sua ação. Então ele vai fazendo, o fazer docente, que ele acha que ele está só repetindo o que outros professores que ele teve fizeram e que com ele deu certo, então com seus alunos também dará certo. Só que, na verdade, esse professor vai construindo ao longo da sua docência uma forma de ser professor. É o que nós falamos lá atrás da professoralidade. Essa professoralidade que vai se constituindo na prática. O que a pedagogia, uma certa pedagogia poderia fazer se tornasse visível na universidade? Exatamente trazer à luz, organizar esses princípios que os professores têm e que subjazem às suas práticas docentes. Agora, isso é um processo que precisa ser criado pela própria universidade, por meio de grupos de discussão, de compartilhamento de práticas docentes. Como assim? Porque através da evocação da experiência que se viveu como docente, que há a possibilidade desse docente refletir a respeito daquilo que ele fez, compreender o que deu errado, valorizar o que deu certo e ir construindo uma certa pedagogia inerente ao espaço universitário. Então, essa pesquisa ela foi feita comparativamente com os professores de engenharia da Unifei e das universidades portuguesas, o Minho, Aveiro e Porto. Então, por meio dessa pesquisa, eu escutei, ouvi, acompanhei práticas de ensino de professores engenheiros, que sem formação pedagógica, e de todo esse arcabouço que eu colhi, eu consegui, de alguma maneira, organizar alguns princípios pedagógicos inerentes às suas práticas, que coincidem com suas práticas muito em função da área de formação que eles vêm. Foi muito interessante, foi muito instigante e, quiçá, futuramente esses professores deem mais valor à pedagogia e compreendam que a pedagogia não é uma questão de educação básica, não diz respeito apenas à criança, só no termo, só na etimologia da palavra, mas que a pedagogia é o estudo da teoria e da prática de educação. E eu espero que um dia a gente chegue lá e que a pedagogia seja despida de invisibilidade. Bonito isso que eu falei, mas é esse o sentido da pesquisa e desse livro que foi publicado.